A antiga Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: vocês estão buscando um sinal? Muito bem, eu lhes darei um sinal. Eu sou o sinal. Agora, quando você se depara com Jesus, qual é a sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. Já o povo dos dias de Nínive se humilhou e se arrependeu ao enfrentar e se deparar com Deus. E a pergunta que todos fazemos hoje é esta: o que vocês pensam de Cristo? Quem é Jesus Cristo? Mas a nossa geração ficou obcecada por Jesus. Os jovens estão falando sobre Jesus. Ele é o assunto das conversas hoje, nas universidades, nas escolas, em todos os lugares. Os jovens estão discutindo sobre Jesus Cristo e perguntando: quem é Ele? Quem é esse Jesus? Não podemos escapar dele. Você se lembra daquele dia em que Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, quando de repente uma luz ofuscante apareceu e o fez cair por terra? A primeira pergunta que ele fez foi: quem és tu, Senhor? Essa é a mesma pergunta que a nossa geração de jovens nas universidades está fazendo hoje. Quem és tu, Senhor? Quem é Jesus? Por que não conseguimos escapar dele? Porque ele está em nossa consciência e em nossa mente, a ponto de que nossas peças, nossos poemas e nossas óperas sejam sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou algo mais? Ele viveu apenas 33 anos. Ele nunca viajou mais de 100 milhas. Ele nunca teve educação formal. E ainda assim, 2000 anos depois, uma geração inteira continua falando sobre Jesus Cristo. Alguns diziam que ele era um homem louco. Outros disseram que ele era um revolucionário. Ou será que Jesus era alguém que defendia o sistema? E então há também quem diga que ele foi o primeiro hippie, que tinha cabelos longos e andava com seus discípulos em uma comunidade. Mas na verdade nós não sabemos como ele era. Não temos uma imagem de Jesus, e Deus fez isso de propósito, para que não adorássemos uma imagem, porque Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito. E então havia pessoas que diziam que ele era deliberadamente mau, que ele era um homem mau, que ele era um diabo. O que ele realmente foi? Essa é a questão. Jesus Cristo, quem és tu? Quem é Jesus? Não podemos escapar dele. Tentamos fugir, mas lá está ele. Ele continua aparecendo em toda parte. Nossos maiores filósofos escreveram sobre ele. Nossos maiores historiadores escreveram sobre ele. Nossos maiores poemas e peças são sobre ele. Até nossas maiores arquiteturas são sobre ele. Não podemos escapar dele. Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano. Ele representava a humanidade, pois a Bíblia diz que ele foi identificado e contado entre os transgressores. Sabemos que ele teve fome. Sabemos que ele teve sede. Sabemos que ele se cansou. Sabemos que ele experimentou as alegrias da amizade. Sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido. Sabemos que ele possuía todas as características de um homem. E ainda assim, de forma muito interessante, a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele se colocou diante do povo de sua geração e disse: nunca cometi um pecado. Ele disse: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Eles não podiam dizer nada. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus passou por todo tipo de tentação, assim como nós. E não há provação, teste ou tentação que Jesus não tenha enfrentado antes de você. E ele resistiu e venceu tudo. Ele era um homem, um ser humano, mas era mais do que isso. Ele declarou ser o único filho, unigênito, encarnado de Deus.
De fato, ele afirmou pré-existência. A Escritura diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes do tempo começar, ele já existia. Ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Eu existo eternamente. Ele se levantou e disse: eu sou Deus. Ele é, porque sempre existiu. De eternidade a eternidade ele é Deus, a Bíblia diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Verbo, a palavra de Deus, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem no mundo. É isso que a Bíblia ensina. Você precisa aceitar que ele não foi apenas mais um revolucionário, ele não foi apenas mais um hippie, ele não foi apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E toda a ética que ele ensinou, nenhum homem nunca ensinou como ele. Se alguém lhe bater numa face, ele diz: ofereça também a outra. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas as ações exteriores que Deus julga, mas também os pensamentos e intenções internas. Ele disse: Moisés nos ensinou nos 10 mandamentos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério em seu coração. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele elevou a ética humana ao mais alto nível e exigiu que vivamos esse tipo de vida. Porque ele mesmo viveu esse tipo de vida. Como você explica Jesus? Jesus Cristo, tu és quem dizes ser? Ele acalmou o mar. Ele tinha poder sobre a natureza. Ele podia pegar um relâmpago e lançá-lo de volta às nuvens. Ele tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque ele é o Deus da natureza. São suas leis e elas o obedecem. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Jesus fez cegos enxergarem, fez surdos ouvirem, fez mudos falarem. Ele ressuscitou os mortos. De acordo com o registro, ele tinha autoridade sobre os demônios. E então, olhe para a morte que ele teve. Algum homem já morreu como Jesus? A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, até mesmo os soldados confessaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Qualquer um que veja Jesus naquela cruz e não seja tocado tem um coração de pedra. Primeiro tiraram as roupas dele, depois pegaram longas tiras de couro com esferas de aço ou chumbo nas pontas e o açoitaram nas costas, até que ele mal pudesse ficar de pé. Então colocaram uma coroa de espinhos sobre sua testa e seu rosto começou a sangrar. Eles riram dele, cuspiram nele e zombaram dele. Com um simples estalar de dedos, 72 mil anjos já haviam desembainhado suas espadas, prontos para resgatá-lo e varrer este planeta da existência do universo. E Jesus disse: não, pois para isto nasci. Não digam que esta é uma religião de homens brancos ou de homens negros. É uma religião mundial. Ele fez isso por todo o mundo. Quando ele morreu naquela cruz e foi pregado nela, pregaram os cravos em suas mãos e nos pés. E sabe o que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Foi assim que ele enfrentou a violência de seu tempo. E então na cruz ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Depois inclinou a cabeça e disse: está consumado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o plano de salvação estava concluído. Agora Deus pode perdoar todos os teus pecados, porque Jesus terminou o plano de Deus para a tua salvação. Porque veja, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem até os fios de cabelo da tua cabeça contados.
Deus olha para você como se fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você, somente você.